Olá, vamos para mais um episódio do Empreendedora de Jornada. E como eu sempre digo, neste lugar aqui, eu trago sempre pessoas com trajetória, com repertório e que possa trazer os seus desafios para também expandir o seu aprendizado. E se você gostou deste episódio aqui e quer continuar acompanhando, seja no Spotify ou seja no YouTube, eu faço um convite para você já começar a seguir e já curtir esse episódio. E se você se interessou, quer sentar aqui também, só deixar uma mensagem aqui que eu te falo como que você pode participar. Eu gostaria, antes de apresentar especificamente a minha convidada, lembrar que esse espaço serve para te inspirar, para te motivar, para que você possa ver que, de fato, no empreender tem vários desafios. E empreender tendo uma empresa, sendo um empresário, ou empreender, vencer os desafios que a gente tem no dia a dia. Não é somente ocupar o seu tempo com algo que você faz muito bem, mas é se aprimorar a cada passo que você dá para frente. E hoje eu trouxe alguém que eu me conectei já vai fazer 2 anos que a gente se conectou, a gente se conheceu, eu tratei de pegar o cartão, já logo eu sou muito visual, e eu já gravei ali o nome, já gravei o que era, a gente já começa a seguir nas redes sociais, a gente se conectou buscando fazer a parceria num projeto, mas a gente acaba expandindo um pouco mais o conhecimento sobre as pessoas, e eu fui entender e conhecer um pouco mais sobre a entrevistada de hoje, que eu quero que ela conte. Elissama, seja muito bem-vinda, é uma satisfação enorme te ter aqui. Eu quero que você conte um pouco a tua história, que você fale um pouquinho quem é Elissama como pessoa, como mulher, como mãe, um pouco da tua trajetória, porque eu sempre digo que tudo aquilo que a gente vivencia, né, o nosso repertório de vida sempre vai inspirar alguém. Então, por favor, o espaço é teu aí para te contar um pouquinho da tua história. Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite, né, que veio numa hora bem oportuna, e ao longo do podcast a gente vai entender o porquê. Quero dizer o meu muito obrigado para quem vai assistir do início ao fim, porque a gente tem muitas histórias para contar, e eu espero sim que parte delas, se não todas, possam servir de inspiração para você, mulher, que é empreendedora de algum negócio formalizado ou mesmo da sua própria vida. Bom, aos 47 anos, muito bem vividos, eu costumo dizer. Amém. Embora algumas coisas ainda de fábrica, né? Eu passei por várias situações pessoais e profissionais que fizeram com que a Elissama de hoje seja a mulher que é. Contando um pouquinho assim, tentando fazer um resumo da vida, né? Eu sou filha de casal separado, mas a minha mãe sempre foi empreendedora. Começou empreendendo por conta de que meu pai, num determinado momento da vida, se viciou em drogas, morreu limpo, graças a Deus. Mas foram momentos muito desafiadores para ela, com 5 filhos. E eu fui crescendo vendo aquela história acontecendo. Então, automaticamente e intuitivamente, ela foi nos preparando para o mercado como mulheres, né? Eu e minha irmã. Para a vida também. Para a vida. Né? E eu acho que não. Aliás, eu e meus 4 irmãos, né? Porque todos eles têm um pouquinho de veia de empreendedor. Alguns mais fortes, outros não. E eu passei a vida inteira vendo ela empreendendo a vida, empreendendo a ser mãe, as questões que aconteciam ali ao nosso redor. E ao mesmo tempo que isso me forjou a ser uma mulher mais forte, também me transformou numa pessoa um pouco rígida com as minhas relações. Né? Porque eu aprendi que eu precisava ser forte o tempo todo, cuidar de tudo e de todos, porque era o exemplo que eu estava recebendo. Então, a Elissama sofreu um pouco em questões da vida pessoal, né? Era difícil para mim e confesso que até hoje é um pouco difícil receber ajuda. É mais fácil eu oferecer ajuda do que aceitar. Porque até pouco tempo atrás, isso para mim era sinônimo de
de fraqueza. Fraqueza. Iniciei no mercado de trabalho muito jovem, aos 14 anos, como muitos da nossa idade, né? Era normal começar jovem, também já ajudar em casa, ajudava nas questões domésticas, depois comecei a namorar, fui noivei, casei, fui morar na Serra Gaúcha, que eu venho do Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Florianópolis há 6 anos. O sotaque nem esconde, né? Mas depois eu voltei para Porto Alegre e eu tive meu primeiro desafio, né? Como empreender a vida, que foi... o meu filho nasceu prematuro, meu primeiro filho. Daí foi extremamente desafiador conciliar a minha vida profissional, que já andava muito bem, ainda no regime CLT, que eu trabalhava há muito tempo numa instituição não governamental. E eu construí toda a minha jornada ali, né? De todos os cargos possíveis, até chegar à coordenação geral. Então, eu era responsável por muitos projetos grandes, projetos com grandes parceiros, como a Gerdau, Uniriter. E eu tive um filho que precisava da minha atenção 100%. Daí, eu contratei uma babá para ficar com ele o tempo que ele melhorou um pouquinho, saiu do hospital, ficou em casa. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa reunião à noite, ia iniciar a reunião, e a babá me ligou, e eu ouvia os gritos dele, né? No telefone, e não era ele que ela ia falar, era a minha vizinha de porta. E ela assim, Elisama, o Caetano tá chorando muito, não sei o que. Eu disse, não, tá, eu já vou para casa. Eu morava perto do trabalho, fui para casa em minutos, nem fiz a reunião. Cheguei lá, ele tava aos gritos, porque ele começou a tomar uma medicação, e essa medicação tava dando um transtorno de humor nele. Então ele gritava, e a minha vizinha com ele no colo, sacudindo, né? Ai, tu me desculpa, mas eu até pensei que ele estava sofrendo algum probleminha, né, com a babá. Isso me fez despertar, por onde eu passava também, porque tinha encontros com mães da UTI, e sempre era a mesma história, né? Desafios com uma criança que sai da UTI, encontrar uma profissional. Bom, eu pensei, eu já trabalho com pessoas há muito tempo. Eu tô passando por esse problema, mas tem outras mães que passam também pelo mesmo problema. Por que não abrir um negócio que vai me ajudar e vai ajudar outras mães? Foi então que eu abri a Fada Madrinha Babás 24 horas. É uma dor, a dor tua se transformou num negócio. Transformou no primeiro negócio que eu tive. Só que eu fui ousada, né? Eu abri um negócio 24 horas por dia, de domingo a segunda. Então, num primeiro momento, até ganhar confiança do mercado, eu estava muito à frente. E depois a gente vai subindo degraus, e é difícil voltar às casinhas, né? Fácil quer sempre se mais, quer sempre acostumar. mais, quer sempre mais. Existe uma frase que diz, é fácil se acostumar a ser rico, difícil se acostumar a ser pobre. Depois que tu se adequou àquele ritmo, seja ritmo de vida e tudo mais, né? A livre demanda, né, do tempo e da energia, depois você voltar para trás é um pouco mais complicado. Mas antes disso, agora são coisas que eu tenho uma chavezinha, né? Acho que eu falo para poucas pessoas isso. Acho que bem de sobrevivência. Que eu costumo esquecer coisas que me trazem muita dor. Então, antes de empreender, eu tive um momento da minha vida entre empreender e o nascimento desse meu filho que eu fiquei doente, foi a primeira vez, né? Eu fui diagnosticada com um câncer muito severo no útero. Naquele momento, segundo o médico, em estágio terminal, e isso foi o primeiro momento onde eu não vi um chão. Eu sempre estive presente com Deus na minha vida, porque minha família era religiosa, né? As pessoas que eu convivia também. Mas num momento como esse, não, tu tem que estar com uma fé muito forte para não deixar viver aquilo. E eu não estava naquele momento espiritual. Então, eu fui deixando as coisas acontecer, fazendo o tratamento que era necessário. Fiz testamento, enfim, tudo que tu imagina. Isso foi antes de tu engravidar do Caetano? Não, foi depois. Foi depois? Ele tinha em torno de uns 3 aninhos. E foi antes de tu abrir a tua Antes de eu abrir, e daí eu achei que eu ia ir, né? Eu lembro, assim, de ver o olhar da minha mãe quando ela vinha me visitar. Tanto que eu até comentei que eu tenho uma poltrona até hoje. E essa poltrona, ela tem um significado emocional para mim. Porque a minha mãe queria muito que eu ficasse na sala.
Não, minto. Ela queria que eu ficasse no quarto. E eu não queria ficar no quarto, porque a sensação que eu tinha é que eu ficava mais doente, que como se eu tivesse que assumir que eu tava doente, deitada no quarto. E nisso eu já tava com um respirador, com oxigênio, eu já nem respirava mais sozinha. Eu tive um momento assim que eu melhorei, e daí minha mãe saiu comigo, a gente saiu, eu saí com oxigênio ainda, e a gente foi comprar, e ela comprou uma poltrona pra mim. Uma poltrona que deita, tipo um divã. A gente botou na sala. E eu já reformei aquela poltrona várias vezes, o estofado. Não consigo me desfazer, porque foi quando eu olhava o olhar da minha mãe como dizer assim, a minha filha vai viver. Então eu não consigo me desfazer, porque era como se ela depositasse toda a esperança dela naquela... Eu sentar na sala e receber as pessoas. E tu não estaria no quarto? E um dia eu estava assistindo televisão e eu assisti o programa da Ana Maria Braga, que o Janequim estava também passando por um momento desse tipo. E ele comentando a história dele e tal, e o médico. E eu descobri quem é que era o médico dele. Daí num momento assim, de esperança última, né? Entrei em contato, mandei meus exames, tudo. Daí a secretária disse que não tinha o que fazer, que o médico não tinha agenda e tal. E daí eu lembro que minha mãe também teve histórico de câncer, né? E eu lembro da minha mãe dizer uma vez, conversando entre as pessoas, que ela sempre pedia para Deus que ela queria criar os filhos. E daí eu lembro que eu conversei com Deus naquela noite, né? Que eu queria ver meu filho se formar, virar adulto. E que ele me desse essa oportunidade. Daí no dia seguinte eu fui assistir o programa e comecei a entrar em contato, e eu fui orando e pedindo para Deus, né? Ah, Deus me ajuda, aquela coisa toda. Passou uns 15 dias, entraram em contato comigo por e-mail, dizendo que o médico tinha aceitado, que ele queria me conhecer, saber mais do caso, enfim. A partir daquele momento, eu comecei a fazer um tratamento em paralelo ao que eu estava fazendo, em São Paulo, no Albert Einstein, que era um tratamento na época meio que experimental. Então eu ficava 5 dias no hospital e 25 dias em casa, um tratamento em paralelo. E meu pai ia de ônibus e voltava comigo de avião, para eu não voltar sozinha. E foi outra coisa assim que eu não esqueço, assim, meu pai no aeroporto. E ele queria fazer aquela coisa de pai, né? Filha, vamos comer tal coisa. Filha, olha isso. Filho, o pai vai comprar. E só o que eu queria era uma cama. Era pegar o avião e vir para minha casa. Eu disse, não, pai, não consigo comer, não consigo isso. E ele ali naquela expectativa de tentar me ajudar, né? Eu disse, pai, eu vou no banheiro. Daí fui lá no banheiro, vomitei. Sentei do lado dele e disse, pai, eu tô bem, só vamos pra casa. Mas fica sentadinho aqui, não fala nada. Porque também era difícil pra mim, porque como eu aprendi a ser forte, era difícil, e até hoje eu consegui cuidar da emoção dos outros. Eu não consigo, assim... É complicado para mim ser responsável pelo como o outro se sente. E isso fez com que a minha vida pessoal meio que desandasse no meio do caminho. E até hoje, assim, quando eu contei para minha família, na época, né, minha irmã que estava trabalhando na Petrobras, num grande projeto, não, eu vou para casa, não sei o quê. Não vem. Segue a tua vida. Não vai adiantar nada tu tá aqui. Graças a Deus, o tratamento começou a dar certo. Eu fiquei praticamente mais uns 2 anos ainda me tratando, e deu tudo bem. Passou um tempo, né, e eu iniciei a minha trajetória no empreender. Então, só esse parênteses que eu tinha casualmente ou não esquecido, né, de falar, acho que é importante. E relevante, né, porque viver um diagnóstico, inclusive como tu mesma relatou, que ele era um diagnóstico que ele era irreversível, que era um câncer terminal, e de repente tu se vendo com filho pequeno, só apoiado na fé mesmo para reviver isso. E aí tu tem o Caetano, mas tu não é só o Caetano, tu é mãe de 2. Mãe de 2. Eu costumo dizer que é um milagre, né? Meu milagre é menor. Porque passado o tempo, eu fiquei bem, graças a Deus. Começou a crescer cabelo de novo. Que foi uma das coisas fisicamente que mais me impactaram, né? Eu Primeira coisa que se cintura. Olha no espelho, né? Sempre tive cabelo pela cintura. E foi como exatamente na cena da novela, aquela, né?
que é famosa. Foi... Eu cortei bem curtinho, bem batidinho. E depois começou a cair aqui na frente. Eu botava uns tic-tac, assim, e depois não tinha mais, daí eu raspei. E aquilo mexeu com a minha autoestima de muitas formas. Eu não saí mais de casa, enfim. Até que um dia, não lembro como é que foi a história, não me lembro agora. Mas eu me parei, tava indo com uma amiga minha e a gente foi a várias lojas em Porto Alegre até encontrar uma peruca que eu me sentisse bem de novo. E usei ela por um bom tempo. E eu voltei a ter um relacionamento, acho que uns 2 ou 3 anos depois, conheci uma pessoa, que é o pai do meu filho mais novo, e a gente começou a se relacionar, foi morar junto, enfim. E os médicos nunca dizem 100%, né? Tu não pode. Mas eu tinha 99% de chance de não engravidar, porque eu fiz radioterapia, eu fiz químio, numa posição, né? Era no útero, meu câncer. Então eu não. Depois que eu despreocupada, me mantive com um relacionamento fixo, não tinha por que eu tomar medicação ou mesmo usar preservativo. Mas eu precisei finalizar esse relacionamento. 15 dias depois eu comecei a me sentir muito mal fisicamente. Muito mal, muito mal, muito mal. E aí minha mãe dizia, né? Vai no médico, vai no médico. Aí fui no médico, pedi uma ecografia. E ele disse assim, tu tá grávida. Não, doutor, não posso estar grávida. Não, mas tu tá grávida. E aquilo parecia tão surreal pra mim, né? Eu sou touro. Ele procura o teu médico, tu tá grávida. E daí eu tive, né, indicação do médico pra fazer um aborto. Minha mãe também era a favor de que eu fizesse um aborto, porque a chance dessa criança vir com algum problema era enorme. Por conta do tratamento bastante forte que tu tinha vivenciado. E daí eu disse, não, mãe, eu não vou tirar. Se Deus permitiu, tem algum propósito nisso. E eu segui com a gestação, parei de trabalhar, porque era uma gestação de alto risco. E a minha mãe já morava na praia, lá no sul. Já morava bons anos. A gente se via assim, datas comemorativas. E como eu fiquei sem trabalhar, parei de trabalhar, eu peguei o Caetano, finalizou a escola em novembro, peguei ele debaixo do braço e fui passar as férias que ele passava com ela. Eu vou ficar também com ela lá, já que eu não posso trabalhar, né? Fiquei de novembro e neste março, em fevereiro ali. Começou as aulas, voltei pra casa. Daí eu entendi o porquê depois, né? Foi o último veraneio da minha mãe. Quando eu vim pra Porto Alegre com o Caetano pro início das aulas, uma semana depois ela também veio consultar, porque eu notei ao longo desses meses que ela não estava bem. Daí o câncer tinha retornado, o que ela tinha, um outro câncer, né? Ela tinha tido do útero, tirou o útero, anos depois ela teve no fígado, ela teve uma reação alérgica ao tratamento, teve que parar, melhorou, e agora ele tinha voltado de forma muito severa, e até estava já indo para os ossos. Então não tinha, ela voltou em março, faleceu em maio, e daí eu entendi. Devastador. E o meu filho nasceu em abril. Então, por que Deus me deu esse segundo filho? Primeiro, para eu ter força suficiente para criar o Caetano com 6 anos. Porque eu não ia ter como fazer um luto. Eu tinha um filho de 6 anos para cuidar, que ainda era dependente de mim. Então eu não tive essa questão de sofrer pelo luto da minha mãe. E também, se eu não tivesse engravidado, eu não teria tido aqueles momentos com ela. E se tu não tivesse engravidado, talvez tu não reconhecesse a força que o teu corpo físico também tinha para poder gerar uma outra vida. Sim, o Nicolas nasceu às 5h15 da tarde. 5 e pouquinho. Eu fui ver ele quase meia-noite. Tanto que eu tava desesperada, pensando que alguma coisa tinha acontecido, né? Que o médico, eu lembro que o médico disse pra ele, doutor, eu tô sentindo minhas pernas. Daí correram chamar o anestesista pra me dar mais uma anestesia. Ele disse, só um pouquinho. Tá? Eu não sei como essa criança nasceu. Tá tudo grudado dentro de ti. Teus órgãos estão todos grudados. Justamente por conta do tratamento. E o meu filho nasceu sem nada. É um touro, como eu costumo dizer, é um touro. E eu disse para Deus ao longo de toda a minha gestação, Deus, tu me deu, eu vou aceitar. Só que eu quero um filho saudável. Porque eu não vou ter condições de ter outro no hospital. E ele veio totalmente saudável. Então, para mim, assim, é um milagre eu ter engravidado, um milagre ele ter nascido bem. E ele veio para
eu estar próxima da minha mãe nos últimos momentos dela, para ele me dar força, porque ele é extremamente gentil e humano e é um anjo, eu digo, né? Não comparando um filho ao outro, mas ele é de uma sensibilidade inexplicável. Tanto que eu costumo dizer que ele é artista, né? Ele adora desenhar, ele adora se expressar através de coisas, desenhos. De desenhos e coisas manuais. Então, isso foi acontecendo, que aconteceu. Quando eu empreendi, anos depois, eu tava naquela loucura, né? Atendi um cliente, atendi outro, e até hoje eu faço isso, né? Eu não gosto de deixar cliente embora. Então, o cliente pergunta, Elisama, tu faz isso? Faço. Se eu não fizer, eu vou arranjar alguém que faça. Ou eu vou me preparar de uma maneira até aquele momento. Então, eu comecei com uma babá folguista, depois eu passei uma babá que vai aonde o cliente estiver, seja uma viagem, seja um pub, seja um casamento, não importa. O cliente quer uma babá, eu tenho uma babá para oferecer para ele. Tu faz festa infantil? Faço. E eu fui abrindo o leque cada vez mais e com isso muito trabalho acontecendo. Sim. Só que quanto mais eu trabalhava, menos eu estava em casa com os meus filhos. Quando eu me mudei para Florianópolis, faziam literalmente 4 anos que eu não botava meus pés na praia e não levava meus filhos à praia. Porque a época que eu mais ganhava dinheiro era férias escolares. Então eu pagava alguém para ficar com eles enquanto eu estava fazendo a máquina girar. Sim. Nesse meio tempo eu assumi meu pai com Alzheimer. Teve uma queda brusca assim da saúde dele após a morte da minha mãe, e o médico disse que por conta, né, do histórico dele, desenvolveu a doença precocemente. Por conta do histórico dele, a família não queria muito assumir, né? E eu sempre tive aquela coisa assim que pai e mãe é uma coisa assim que não tem, eu tô aqui por conta deles, não importa quão errado eles foram no passado. Assumi ele e cuidei até não poder mais. Tentei conciliar até não conseguir. Tive algumas vezes cuidador em casa e não dava mais, não dava para conciliar. E internei ele. Foi o pior dia da minha vida, assim. O que eu não chorei no enterro dele, eu chorei no dia que eu internei ele. Eu coloquei em 2 clínicas diferentes, por recomendação, não dava certo. Chegava lá, ele tava dopado, aquilo. Eu voltava para casa mal. E depois eu entendi que não adianta, não tem clínica que exista. Eu aposto com quem quiser. Uma clínica que não dope as pessoas. Porque eles não têm braço humano para todo mundo. Não adianta. Então faz parte do protocolo. Só que pra gente que é familiar é difícil. Mas eu consegui uma clínica daí na esquina da minha casa. Então a gente conseguia ver ele todos os dias. E daí o meu filho, que tinha ele como figura paterna, o mais velho, Caetano, foi vendo voar, definhar, né? Aos poucos. Um homem que sempre foi ativo. Ele veio a falecer em 2019. Nesse meio tempo, ele teve vários AVCs, inclusive em casa conosco. Então, conciliar tudo isso, eu lembro que eu recebi uma ligação, eu estava num cliente, e a clínica dizia, eu tô mandando teu pai com a ambulância para o hospital, ele teve um AVC, assim. E o cliente não teve essa empatia, assim, sabe? Sensibilidade. E aquele negócio que eu pensava na época, né? Eu tô aqui por conta dos meus filhos, né? Dar uma vida melhor para meus filhos, mas era só uma desculpa que eu dava para mim mesma. Porque também era uma fuga para mim. Quanto mais eu trabalhava, menos eu precisava olhar para minha vida pessoal. Passou isso, meu pai veio a falecer em 2019. Foi um baque também grande pro Caetano, porque ele era extremamente apegado à minha mãe e ao meu pai. E ele entrou em depressão, né? Também por questões dele mesmo, do pai. Ele entrou em depressão profunda, se viciou em jogos de internet. E daí o meu processo foi tirá-lo desse vício. E foi como tirar um viciado em drogas. Devastador. Quando a gente vem para Florianópolis, eu venho com essa expectativa de uma vida nova, em todos os sentidos, mas pensando, vou trazer meu negócio lá para cá, que já tá funcionando. E eu já tinha clientes que veraneavam aqui na cidade. Então, para mim, fazia muito sentido. Mas, vindo para cá, eu tive um insight muito grande, atravessando a ponte, que Deus conversou comigo e disse, tu ganhou dinheiro. Mas o dinheiro que tu ganhou, tu não utilizou
de uma maneira que tu conseguisse manter a família que eu te dei. E aquilo bateu muito forte comigo, e também teve uma outra frase que o meu filho Caetano me fez, quando a gente estava em Porto Alegre ainda, que foi como uma faca no meu coração, que ele disse assim, eu lembro que eu trabalhei o dia todo, eu vim em casa, só tomei um banho, troquei de roupa, saí comendo alguma coisa assim, que eu ia atender um outro cliente à noite, porque naquela época, assim, no finalzinho, eu tinha clientes que faziam questão que fosse eu atender. Obviamente que eu já cobrava muito mais por ser eu atendendo, mas para mim fazia sentido. Afinal de contas, eu estava ali pelos meus filhos, para dar uma vida melhor para os meus filhos. Porque pagar alguém para ficar com eles e deixar eles ter férias, né, que eu não estaria presente, mas eles teriam aquelas férias que, a princípio, na minha cabeça, era o que eles queriam. E daí o Caetano falou assim pra mim, mãe, onde tu vai? E sua mãe vai estar indo trabalhar, vocês vão ficar com a fulana, que a mãe volta, a mãe acho que vai voltar de madrugada, não sei que a mãe volta. Daí ele falou assim, mãe, tu cuida mais do filho dos outros do que da gente. E daí eu repensei, né, atravessando essa ponte de Florianópolis em tudo isso. Eu disse, não, chega, vou mudar. Deixei nas mãos de uma outra pessoa que eu já confiava, um negócio que trabalhou comigo por muito tempo, e eu fiquei mais na administração, né, de fora, às vezes um treinamento com uma babá, na seleção da babá, negociando com o cliente direto, mas não ativo como eu estava antes. Vou voltar para o mercado formal de trabalho. Isso vindo para Floripa. Para Floripa. Vou atualizar meu currículo. Atualizei meu currículo e eu fui pegando algumas oportunidades que começaram a surgir na área de gestão de pessoas, que eu já tinha formação, já tinha experiência. Vamos voltar. E eu trabalhei por um tempo em algumas empresas e a veia empreendedora sempre gritou, né, dentro de mim. E eu dizia para Deus, não, Deus, não vem, nem vem com esse papo pra cima de mim, porque eu não quero mais. Não vou pegar. Olha o que aconteceu com a minha vida, não sei o que, não quero mais. Até que um dia eu tive um site, né, tava sentada, olhando pro mar, né, olhando minha janela na sala, tomando um cafezinho, e eu pensei assim, e aquilo veio de novo, né, mas faz diferente agora. Usa o que deu errado para não cometer os mesmos erros, e são propostas diferentes. Como se ele estivesse dizendo para mim, né? O que tu vai fazer? O que eu tô dizendo para você fazer agora não é o mesmo negócio de antes. Daí eu pensei assim, tá bom. Peguei meu telefone, sentada, criei um Instagram, abri um CNPJ e eu fui indo, e fui fazendo. Intuitivamente. E a gente se conheceu num evento de networking, né? Porque eu também sou a favor de que o networking te leva e te abre portas que o currículo muitas vezes não. E eu fui indo, fui conhecendo outras pessoas, as coisas foram acontecendo, fui participando de projetos de aceleração, de capacitações, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu costumo dizer até hoje, né? Aquilo que eu não sei, Deus me capacita, de uma maneira ou de outra. É só eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer e eu vou fazer. E desde então abri a EP Soluções na área de gestão de pessoas, pivotei para cultura organizacional, entendendo que cultura de fato é o X da questão. O cliente chega por um recrutamento, um projeto que seja qualquer, e eu procuro levar ele para um caminho onde ele entenda que a dor dele é muito maior do que preencher uma vaga. Porque o preencher a vaga, a gente preenche e meses depois ela está aberta de novo. E às vezes não é o novo colaborador que entrou. Às vezes, muitas das vezes, é algo que a empresa precisa olhar para dentro. Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, quais são os valores negociáveis, para que as pessoas que eu vou colocar para dentro estejam alinhadas a tudo aquilo. Então, competências técnicas, comportamentais e eu costumo dizer organizacionais. E dentro desse, né, com teu repertório todo, seja de vida, seja como empreendedora, como mãe, como mulher, toda a tua vivência, qual é o serviço que tu oferece hoje para o mercado de trabalho? Quando eu abri a consultoria, eu abri como uma empresa de consultoria qualquer, gestão de pessoas, né? Recrutamento, treinamento, cargos e salários, e implantação ou reestruturação de setores inteiros de RH, o que muitas empresas fazem. Ao longo do caminho, num desses programas de aceleração e capacitação que eu fiz, eu entendi que era algo, não era bem ali que tinha que estar, né? Que o cliente, ele, e até depois a gente fala a respeito, mas estou escrevendo
um livro, né, com outros coautores, sobre cultura, e escrever sobre isso me fez relembrar muitas coisas de que o cliente vinha, eu atendia ele, até satisfeito ficava, mas vinha com outras dores, meses depois. E até eu entender que era muito mais profundo, que o cliente precisa olhar para a sua cultura, para a sua empresa como um todo. Então, hoje, eu continuo fazendo os mesmos projetos de sempre, recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, implantação de RH, BPO, enfim, mas com a cultura organizacional como eixo central de todos os projetos. E mais uma vez eu digo, né? O cliente chega por uma dor, se eu não faço, eu preciso ter alguém que faça. Então, a minha rede de networking, ela também é construída por conta disso. Para que eu tenha segurança em indicar. Eu não faço, mas eu tenho aqui a Simone que faz e faz muito bem. Então, o cliente ele não vai embora. Ele permanece porque eu estou resolvendo o problema dele, mesmo que seja de forma indireta. E aí a gente vê exatamente o que eu trago aqui no Muito Além do Dinheiro, que as pessoas são uma riqueza, que seja através do networking, seja através da nossa rede de relacionamento, que eu sempre digo que uma rede de relacionamento, as pessoas com quem a gente convive, elas valem ouro, muito mais do que dinheiro. E aí quando tu entende, por exemplo, né, um empresário sabendo, tendo clara a sua cultura organizacional, seria, por exemplo, eu ter um objetivo de vida. Sim. Né? Uma empresa que não sabe para onde ela quer ir, não está claro isso para o seu colaborador, acaba ficando, aquele funcionário ele vai entrar no clima organizacional, no que a empresa ela quer para aquilo e entender que ele faz parte daquele processo, né? Quando é deixado de forma clara. Mas voltando ainda com a questão de pessoas, né? Eu acredito muito que pessoas, ela não cabe dentro de uma conta bancária. Né? O nosso relacionamento que veio através de um networking, ele reforça cada vez mais que pessoas valem ouro, né? E cuidar deles e cuidar do seu funcionário, porque hoje a gente fala, né, que a admissão de um funcionário ele vem através do currículo, mas talvez a demissão venha pela falta de características de soft skills, né? Que era o que a gente estava falando. E às vezes, se a empresa ela não sabe exatamente o que ela quer, não é somente recrutar um funcionário que tem tal formação ou tal, mas se aquela pessoa ela não sabe o que a empresa, ela também para que caminho ela está indo, ela acaba, por mais que ela tenha capacidade técnica para ocupar aquele cargo, se ela vê que a empresa está indo numa condução que talvez não está clara, né? Eu digo sempre que clareza traz leveza. Quando uma empresa não tem um clima organizacional, não tem uma cultura organizacional clara e nítida, acaba também afastando o seu funcionário. É mais ou menos isso. E a cultura eu costumo também dizer que ela começa no individual, né? Na própria pessoa. Então, eu não preciso ter 10, 20 ou 100 colaboradores para ter uma cultura clara. Porque a cultura, o que é? A cultura são comportamentos, atitudes, decisões que são toleradas, podadas, incentivadas e negociadas ao longo de tudo, tu é minha fornecedora, então isso aqui para mim faz sentido enquanto fornecedor, enquanto colaborador, enquanto a minha liderança. O erro do empreendedor é achar que só precisa olhar para a cultura quando já tem uma equipe ou quando vai formar uma equipe de colaboradores de 5, 10, 15, 20 pessoas. Não, a cultura ela deve ser pensada no dia zero. Pensei em abrir um negócio, eu preciso saber qual vai ser minha cultura. Mesmo que ela seja reajustada ao longo do tempo. E normalmente isso acontece. Quanto mais a empresa cresce, mais é preciso reestruturar essa cultura para que a empresa mantenha um crescimento saudável. Só que desde o dia zero, o que vai ser inegociável para mim? Então hoje, para mim, a Elisama é inegociável que eu tenha um horário que eu trabalhe e um horário que eu descanse. Porque eu já teve esse erro no passado, eu não quero mais. Então, isso para mim é inegociável. Eu atendo qualquer tipo de empresa, segmento ou porte, menos
políticos e jogos de azar. Eu não atendo. É atrelada a valores. Atrelada a valores então, que a pessoa isso acredita. tem que ser desde o dia zero. E eu só vou me relacionar com a Simone, ela só vai ser minha parceira se os valores dela também combinarem com os meus. Então, tu entende que eu não preciso ter uma equipe para ter esses valores? E os empreendedores, infelizmente, pensam exatamente isso. Aí eu preciso, depois, quando eu tiver uma equipe, eu penso nisso. Mas nisso daí ele contrata errado, faz parcerias erradas, ele contrata serviços, né, terceiriza de forma errada, porque ele não tem claro quem ele é. Ou até ele direciona as ações da empresa sem ter clareza de onde ele quer ir ou quais são os valores dele. E isso, eu sempre falo que CPF, não tem como desconectar o CNPJ de um CPF, né? Então, ele tem a ver também com os valores daquilo que tu acredita. Sim. Dentro da minha empresa de comunicação, uma das coisas que eu falo sempre, nosso comprometimento, pensando num bife a cavalo, né? Tu sabe a história do bife a cavalo? A história do bife a cavalo, qual é o papel da vaca e o papel da galinha, né, num bife a cavalo? A galinha, ela só vai ali, se envolve, dá o ovo, enquanto o boi, ele dá a vida dele por aquilo. Então, o nosso compromisso diante de um cliente não é um envolvimento, é um comprometimento. E quando a gente fala uma data, a data será cumprida. Então, é algo que as pessoas sempre destacam no decorrer desses 20 anos de empresa, as pessoas dizem, é o compromisso. Falou, está falado. Palavra é honra. E aí isso já está instalado. Isso é meio como um diferencial de. E outra questão também, a pessoa saber quando diz que a empresa vai crescendo, ela vai se adaptando e entender também se aquele empresário ele quer bombar com 20, 30 funcionários ou se ele quer manter naquela estrutura dele, eu quero crescer e quero ter vários funcionários. Ao mesmo tempo que tu recolhe louros no meio do caminho, buscando, quem sabe, tendo bem mais faturamento, tu também aumenta o nível de dificuldade, porque daí tu vai ter que gerenciar mais pessoas, gerenciar mais equipamento, gerenciar, né, um espaço maior para te poder ter. Então, essa cultura organizacional também está muito atrelada ao caminho, ao objetivo que a empresa tem, né, para onde que ela quer levar. E essa condução é o que vai fazer com que a pessoa tenha prosperidade e os resultados que ela quer para a sua marca, para a sua empresa, né? E as pessoas ainda tendem a acreditar que cultura é algo subjetivo, abstrato, e não é. Ela pode sim ser mensurável através de inúmeros indicadores. E esses indicadores é que vão mostrar de fato o que é lucro e o que é desperdício. E a cultura mostra isso todos os dias. Pode não mostrar lá na reunião que o financeiro vai mostrar uma planilha, vai aparecer vários gargalos. Só que não está ainda com o nome correto. Mas se o empreendedor prestar atenção e for a fundo, ele vai entender que aqueles gargalos financeiros estão vindo por conta da cultura. Então, áreas desalinhadas, cada líder pensa, age e coordena a sua equipe de forma diferente, né? E tudo isso impacta, sim, no faturamento e na lucratividade, porque a empresa que fatura 1 milhão não é a mesma empresa que lucra 1 milhão. São coisas diferentes, né? É o bruto e líquido. E justamente isso. Então, eu crio, né, essa rede de networking, participo de muitos grupos, de muitos hubs de ecossistemas diferentes. O Sebrae e Sebrae delas tem caminhado assim de braço comigo, desde que eu resolvi empreender em Santa Catarina. E tenho, obviamente, aproveitado oportunidades que estão surgindo diferente de antes. Então, eu aprendi muito como pessoa, como empreendedora. Então, coisas que eu fiz no passado, no meu primeiro empreendimento, eu não faço mais, né? Hoje eu aprendi a delegar tarefas, a delegar serviços, a de não ser centralizadora. Eu posso sim indicar a Simone, porque eu confio nela, porque eu sei quem ela é, eu sei que o que serviço e produto ela está oferecendo. Então, eu aprendi a olhar não só para o mercado, mas também para dentro. A Elisama. O que eu errei no passado, que agora eu não quero mais errar, porque isso teve
um alto preço para mim, né? E não é, a gente não fala só de dinheiro, né? A gente fala de energia e fala de tempo, que são 2 recursos que o dinheiro a gente faz de novo, tempo e energia. E esse primeiro livro teu, quando você me presenteou e eu devorei ele, é algo que eu não esqueço, assim, né? E já indiquei muito para as pessoas. Por muito tempo eu empreendi de braço dado com a culpa. Por acreditar que era aquele caminho era o correto. Hoje eu empreendo de forma mais leve, de forma mais madura, de forma mais assertiva, porque eu deixei para trás, me soltei de velhas amarras minhas pessoais, porque não tem como a gente dividir, né? Foi-se o tempo, da porta para dentro. Não, da onde? Não existe mais isso. Não, deixa ali do lado de fora e entra para dentro de casa sem nenhum tipo de questão. E na empresa também, né? Que a gente, tu também, né? A gente veio de uma época onde a gente tinha que fechar, entrar na empresa, agora a pessoa fica para fora, e não existe isso. Não existe, não desatrela a pessoa física da pessoa jurídica, nem o contrário. Então eu aprendi a ser uma pessoa melhor, consequentemente me torno uma empreendedora melhor. E o repertório e a própria maturidade também faz com que a gente se capacite cada vez mais para os desafios que a gente vem. E agora, então, para a gente poder ir seguindo um pouco para o nosso encerramento, dentre todos os passos que tu deu, que foram vários passos que tu deu para frente aí, o quanto desse passo difícil que tu deu, qual foi o chão que se abriu, que tu viu que realmente, assim, tu falou do momento do milagre do teu filho, o teu filho foi um milagre diante de um diagnóstico que não tinha ali recurso. Qual foi um passo que tu deu, que tu disse assim, agora vai, o chão vai se abrir? Qual foi esse passo que tu acredita que tu deu, que disse assim, pronto, clareou e agora eu tô vendo uma luz no fim do túnel? Então, desde que eu recebi uma nova oportunidade de vida, a minha ligação com Deus, ela se mudou e foi forjada muitas vezes, e essa intimidade só cresce. Né? Neste exato momento, eu passo por outro desafio que muitas pessoas ainda nem imaginam, mas eu recebo um novo diagnóstico de um câncer diferente, né? Uma região diferente do corpo, mas diferente, graças a Deus. Da outra vez, em estágio inicial, já iniciei tratamento, estamos bem, estamos nos tratando e com muita esperança de tudo der certo. Eu costumo dizer que eu sou empreendedora, mas intimamente, espiritualmente eu tenho um sócio. Eu não dou nenhum passo sem consultar Deus antes. Porque eu dei vários e eu tive que retroceder, como quem diz. Então, eu tenho uma tatuagem nas minhas costas que diz assim, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E eu costumo dizer que desde que eu coloquei isso no meu corpo, é como se ele dissesse para mim todos os dias, então tá, vou ver mesmo se é a minha vontade, se tu fica feliz mesmo com a minha vontade. E é isso que tem acontecido. Eu fico mais uma vez sem chão, recebo o diagnóstico, tenho 2 filhos, hoje um com 18, que tá na faculdade, tá trabalhando, tá estudando, tá se tornando um homem de caráter, e um de 11, na pré-adolescência, 2 fases extremamente abençoadas, eu costumo dizer, né? Para não dizer outra coisa. E ainda para não dizer que tu tá daqui um pouco vivendo a perimenopausa. Já vivo há 7 anos já. Então já é desafiador, completo. E daí vem esse diagnóstico, paro e penso assim, ok, não sei o que vai vir, qual é o propósito disso. Porque tudo na vida tem um propósito. Eu só tô seguindo, um dia depois do outro, fazendo o que tem que ser feito. Né? Ainda falei hoje num vídeo, me comprometi com a minha saúde, com a minha vida, pedi um dia a Deus que Ele me desse possibilidade de ver meus filhos crescerem e se tornarem homens de bem. E Ele tá me dando dia após dia, então eu levanto, agradeço. E não importa se existe chão ou não. O meu irmão mais velho sempre costuma dizer, ai, tu é louca. Eu digo, meu irmão, se a gente não for um pouco louco na vida, a gente não sobrevive. Dá o passo. Então eu já faz alguns anos que eu dou passos sem ver chão. Acreditando que algo maior vai construir esse chão. E esse legado que eu tento levar para os meus filhos e por onde eu passo no mundo do empreendedorismo, né?
de uma forma diferente daquilo que tu recebeu, por exemplo, da tua mãe, que tu via ela como uma pessoa forte, mas algo como uma fortaleza que era tão a ponto de não deixar se ancorar em nada. A vivência que tu teve no primeiro diagnóstico era uma elissama. Hoje, num segundo diagnóstico, tu tem uma transformação e, como tu mesma disse, um sócio forte aí para te calçar. E sem dúvida nenhuma, como teu corpo, com o diagnóstico, conseguiu gerar um feto, né? Imagine a alma desta criatura sobrevivendo, né? Naquela época sobrevivendo e agora vencendo um segundo diagnóstico, que eu não tenho dúvida nenhuma que com esse sócio aí que tu tem, que é forte, e é nele que eu confio também, tu será capaz sim de voltar aqui daqui a 1 ano, bater o martelo para a gente contar outra história. Com certeza. Eu já fico feliz, eu disse pro médico, né, que a medicina alcançou vários voos, né, nesses últimos 15 anos que se passaram. Dessa vez não preciso fazer nenhum tratamento severo a ponto de cair meu cabelo. E se cair o cabelo, nós vamos achar uma peruca bem bonita. Eu contei para meus filhos há pouco tempo, né, pro mais novo agora nas férias, e ele olhou para mim com a mesma sensibilidade de sempre, me abraçou e falou assim: mãe, tá tudo bem, porque Deus está conosco. Então, eu vou dizer o quê? Né? Eu vou me preocupar com o quê? O Joel J falou nas redes sociais essa semana: para de mimimi. Faz o que tem que ser feito. E embora hoje eu aceite mais ajuda, né? Aceite que tá tudo bem as pessoas sofrerem de forma diferente, e cada um oferece para mim o que pode oferecer, mesmo que seja chorando e eu tendo que consolar. Tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes. Eu não consigo, né? Talvez um dia, mas eu ainda não consigo ir para uma rede social e abrir minha vida de forma... Uma coisa é eu vir aqui contar minha história, e outra coisa é todos os dias eu ir lá contar o meu dia a dia. Ainda é muito desafiador isso para mim, né? É como se eu ficasse nua todos os dias para uma rede social onde milhares de pessoas me seguem, mas dessas milhares, quantas, né, numa mão são capazes de olhar para a Elisama que eu sou de verdade? Talvez um dia, não sei. Mas... tu falou ainda, né? O ainda já tem um fundinho aí, mas tem que sentir isso de fato e para poder repassar isso sem dor, né? E contar isso como uma história, como a gente contou a primeira aqui, a gente vai contar uma segunda vitória, um segundo milagre, sem dúvida nenhuma. Então o convite é esse, para daqui 1 ano, que será em agosto do ano que vem, 2027, a gente vai voltar aqui para a Empreendedora de Jornada para contar esse segundo episódio. Com certeza. Tá combinado? Combinado. Tá combinado. Eu já vou trazer meu livro para mostrar para vocês. Isso aí. Vamos pousar aqui o livro dela, que assim seja. Então, queria te agradecer. A gente faz sempre uma entrega muito intuitiva, né? Onde a gente vai contando a história, vai deixando a gente olhar para o que passou, para que a gente tenha até clareza do que vem pela frente, né? Quando a gente revive o que a gente... que tu falou que tem uma vírgula na tua história, que é uma vírgula, né? Teve um espaço na tua vida que tu não mergulha. Às vezes é importante a gente olhar e ver o quanto a gente é forte, resiliente e competente a ponto de se dar, né? Se doar tanto e fazer, né? Transformar o que tinha de dor em um grande amor, como foi o segundo filho, né? Independente da trajetória, do caminho, da forma que foi, mas ele nasceu forte e está aí sendo teu escudo e tua força. É verdade. Então, te convido, então, tá selado aqui. Em agosto, ano que vem, a gente volta para contar esse segundo episódio, essa segunda batalha vencida, para que tu possa trazer teu livro aqui e contar um pouquinho mais de como anda o teu empreender. Tá certo? A gente pode até lançar um desafio, né? Daqui 1 ano esse canal
tem que ter muitos e muitos e muitos outros seguidores para ouvir outras mulheres, Isso né, aí. que virão pela frente com Isso. grandes histórias. Então, o convite é para que você curta esse episódio, deixe aqui, compartilhe com uma outra empreendedora, com alguém que você sentiu que realmente gostaria de escutar essa história tão bonita da Elisama, né? De desafios, de superação, algo que você sentiu aí que pode compartilhar com alguém. Então, segue também, se inscreve no YouTube, segue no Spotify e deixa aqui embaixo um comentário. E como eu sempre digo, né, que porque cada empreendedora tem uma história para contar e esse espaço aqui é para contar esse tipo de história, fazer com que ela reviva esses momentos e ver o quanto ela é forte e ela tem uma jornada, um repertório aí para contar. E não esquece sempre, como eu sempre finalizo aqui os nossos podcasts, dá o passo que o universo dá o chão.